Olá, boa tarde, estamos ao vivo aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Eu, Denise Baruzzi Brandão, com a querida Solange Silva. Tudo bom, Solange? Boa tarde. Oi, Denise, boa tarde. Tá tudo bem, uma grande alegria, uma satisfação enorme estar aqui com você, dividindo esse momento e esperando que eu possa dar alguma contribuição para o seu trabalho aí, que já vem de bastante tempo, né? Obrigada pelo convite. Certeza. Eu que agradeço por você ter vindo, disposto do seu tempo. Seja bem-vinda aqui com a gente. Sei que você pode vir outras vezes, trazer assuntos ligados à questão do xamanismo, também da Umbanda. A gente pode trazer bastante conhecimento aqui para o pessoal, certo? Sim, que bom. Então, legal. Então, os que estão assistindo, sejam sempre bem-vindos, que vão assistir depois, porque a live vai ficar online. Sejam muito bem-vindos aqui. E nós vamos começar hoje sem muita delonga, né? A Solange tem bastante conhecimento, é uma estudiosa, é uma colega minha, advogada, é professora universitária e também é estudiosa dos diversos assuntos ligados à espiritualidade. Então, hoje ela veio falar sobre o xamanismo, fazer uma pincelada, trazer uma introdução a essa questão, a essa prática ancestral. E depois a gente mais para frente faz algumas lives mais profundas, tá bom, Solange? Bom, Denise. Começo? Você quer perguntar, direcionar ou já começo? Quero. Primeiro eu vou te perguntar, porque acho que muita gente que está assistindo ou que vai assistir não sabe bem o que é xamanismo, né? Então explica, o que é xamanismo? Ok, então vamos lá. Vou fechar meu som, tá bom? Ok. Então, boa tarde a todos, muito bom, muita alegria estar aqui com vocês, uma tarde de domingo, um domingo bonito, né, tem um dia de sol, e é muito bom a gente poder aproveitar o tempo falando de assuntos que não só são do interesse da gente, mas que são importantes para todos, né. Xamanismo, o que hoje nós chamamos de xamanismo, a gente pode considerar que são práticas ancestrais, práticas de cura, de contato com a espiritualidade, mas que são, além de processos de cura, de contato com a espiritualidade, também uma forma de filosofia de vida. Então, o xamanismo nós vamos encontrar nos povos da América, né, basicamente o povo vermelho, né, os índios da América, do Canadá, América do Norte, América Central, América do Sul, nós temos em todo o continente americano práticas xamânicas, em todo o povo, né, indígena. Nós temos também na Sibéria, né, na Ásia, na Austrália, entre os povos nativos, nós vamos ter também muito no continente africano, né, em diversas tribos, práticas semelhantes, né, não são iguais, porque as práticas se diferenciam em razão da cultura, mas essas práticas de contato com a espiritualidade, de cura, de condução de vida, por isso a gente fala que o xamanismo é também uma filosofia de vida. Respondi a sua pergunta? Sim, sim. E me fala, quais são os princípios do xamanismo? Quando a gente fala, como a gente fala, né, o xamanismo, então, ele está presente em diversos povos, a gente sabe que a cultura é diferente. Então, obviamente, a gente vai perceber diferenças em todas essas práticas, né, de acordo com a cultura daquele grupo, daquele povo. Mas existe o que tem de comum, né, que liga todas essas práticas que a gente pode, então, chamar de xamanismo. Então, a gente tem, o que a gente tem de comum para poder dizer que essa prática é uma prática xamânica? Primeiro, esclarecer que nem todo o processo de cura, né, nem toda prática de cura a gente pode chamar de xamanismo. Existem em todos os povos os chamados curandeiros, né, a gente pode chamar de bruxos, curandeiros, enfim, aqueles que praticam a cura, mas que não são xamãs, né, não podem ser considerados xamãs, não têm essa autoridade espiritual, essa visão filosófica, essa visão de mundo que o torna um xamã. Então, dentro da prática xamânica, o que a gente pode estabelecer como que é comum, como princípio, primeiro, é uma ideia de conexão com a natureza, com o planeta.
Então, não há xamanismo onde não se há uma crença, uma certeza, uma convicção de que nós somos parte do planeta, nós somos parte do todo, somos todos um, né? Hoje a gente usa muito essa expressão, né? Somos todos um, e dentro da filosofia xamânica, isso é uma realidade, é um dogma xamânico, né? Então, há uma crença de que existe uma teia que une tudo, uma teia energética que une tudo no planeta, e a prática xamânica é uma forma de nos fazer entrar em contato com essa teia, fazer parte disso, e assim nós nos tornarmos um com todo o planeta. Toda prática xamânica trabalha nessa ideia de união, então de união com o planeta, união com a natureza, união do corpo com a mente, né, do espírito com a matéria. Então, toda a prática xamânica vai levar a esse tipo de conexão. É sempre um esforço, né, um trabalho para que nós, humanos, estejamos em total conexão com a natureza, com os animais, com as plantas, com todos os reinos da natureza, com o planeta, como todo que é um sistema vivo, um organismo vivo. O planeta não é visto como algo morto, né? É um organismo vivo, e nós conseguimos acessar, por meio do xamanismo, também o mundo espiritual. Então, o xamanismo é essa prática de conexão, né? E por que nos conectarmos, né? Qual é a ideia dessa conexão? Para quê? Para, primeiro, nos sentirmos, né, parte disso tudo, parte desse organismo vivo maior, mas é assim que nós nos mantemos saudáveis, assim que nós buscamos a cura, né, com esse contato com o todo. Então, por isso, todo o xamanismo trabalha com essa ideia de conexão, né, conexão com o mundo espiritual, com o transe, né, porque o estado de consciência alterado, o transe, é que permite acessar esse mundo espiritual, e um total, e quando a gente fala de contato com o mundo da natureza, com os animais, isso é uma ligação de total respeito, né? Então, todos os povos que praticam o xamanismo têm um respeito enorme pelos animais, né? Os animais são enxergados como irmãos que merecem o respeito, que são dignos de respeito, que precisam ser respeitados, mas, sobretudo, que têm muito que ensinar. Em algumas culturas xamânicas, acredita que os animais povoavam a Terra muito antes de nós, e por isso eles já têm ensinamento, têm conhecimento que nós não temos, e por isso podem ensinar. Em outras culturas, os animais já tiveram, inclusive, vida humana, e por isso eles têm também já um acúmulo de experiência que podem ensinar. Então, sempre a ideia de que com os irmãos animais nós aprendemos, com os irmãos do reino vegetal nós aprendemos, com os irmãos do reino mineral nós aprendemos, então é toda uma ideia de respeito. Mesmo nas culturas em que ainda se pratica, né, ou se praticava a caça como modo de sobrevivência, o respeito é tão grande que tem que, antes da caça, né, há um pedido de autorização para poder caçar. Quando o animal é abatido, em algumas culturas, todos que vão caçar, todos vão cravar a lança ou a flecha para que ninguém saiba quem exatamente acabou ferindo de morte o animal, né? E aí é feita oração, e nessa oração um compromisso de enterrar, de respeitar e de honrar, né, os restos, de não quebrar os ossos, de não trazer mais nenhum tipo de tortura, né? Então, vejam que é essa ideia, em todas as práticas xamânicas, essa ideia de respeito também ao mundo, não só espiritual, mas o mundo como um todo, inclusive, e especialmente aos animais. Denise, às vezes eu falo demais, você vai me pontuando para que eu não me perca aí, né? Não, mas tá indo bem, tá excelente. Nossa, os xamãs, então, quem é adepto do xamanismo, tem que ter, antes de tudo, um amor, né, incondicional, porque só quem tem amor incondicional é que consegue ter esse respeito pela natureza e pelos animais, os irmãos menores, né? Amor incondicional, você disse tudo, e é uma ideia de que você, incondicional por tudo e por todos, né? Porque há um respeito a todos a todo o reino mineral, vegetal, animal, um respeito ao planeta, né? Essa ideia de que também, eu acho que o respeito é uma ideia de humildade, né? De que a gente tem muito que aprender. Então, há uma reverência
não só aos animais, mas uma reverência especial aos ancestrais, aqueles que já foram e que têm o que ensinar, né, de se colocar na condição de ser guiado, né, de ser orientado. Então, exige também uma postura de humildade, de se colocar como alguém que precisa aprender, de se colocar como alguém que é pequeno diante do todo, né, da grandeza do planeta, do mundo, se colocar diante de situação de se permitir, né, ser guiado no mundo dos espíritos para poder encontrar uma resposta, uma cura, né, porque um xamã, e aí tem uma diferença, né, entre o xamã e o adepto, né, porque adepto todo mundo pode ser fazer parte de uma prática xamânica, pode se beneficiar, pode, desde que se entregue, né? Não vou nem dizer que acredite, porque se a pessoa não tem ainda não acredita, mas se ela participa, ela tem uma atitude de entrega, né? Uma atitude de humildade, de também conhecer e aprender, ela pode se beneficiar. Agora, o xamã, ele já é a pessoa que dentro do grupo, ele tem um preparo especial, né? Ele se preparou, ele recebeu a incumbência de levar esse saber e de conduzir as demais pessoas nesse processo de cura, nessa jornada de crescimento, porque as jornadas xamânicas, elas trazem sempre crescimento, não é só cura, no sentido de que para você participar, você tem que ter uma dor da alma, uma dor do corpo. Não é só a dor do corpo da alma, é uma experiência de crescimento, de evolução, né? Então, o xamã, ele tem esse preparo, ele foi preparado para poder conduzir as demais pessoas nesse processo. E essa preparação, ela é diferente em cada grupo, né, grupo cultural, mas sempre envolve um processo de um rito de passagem, um processo iniciático, sempre tem, né, essa ideia de rito de passagem. No xamanismo, há muito a ideia de morte, né, como passagem mesmo. Então, às vezes, para poder se tornar um xamã, a pessoa precisa morrer, né, para renascer xamã. E essa morte não é, obviamente, a morte do corpo, é uma morte simbólica, né, mas são muitos os processos que o xamã passa para poder ser considerado um xamã, né, estar preparado para conduzir os demais nesse processo de crescimento. E é para toda a vida, né? Não tem o xamã, ele está preparado como xamã para conduzir, mas ele está também na jornada dele de crescimento, de evolução, né? Ele também crescendo e conduzindo os demais nesse processo de crescimento. Uma outra coisa interessante, Denise, que eu acho que também vale a pena a gente ressaltar, é que em diversas culturas, né, a gente tem o xamã ou a xamã. As mulheres também têm espaço, né, e respeito nos grupos, em diversas culturas, né, para poder conduzir esse processo, né. São as anciãs que têm o saber, que têm o preparo, né, e que podem conduzir todo o grupo nesse processo, né, de crescimento, de compreensão da vida, né, um processo também de cura. É muito bonito, né? É uma cultura de muito respeito. Bacana. Inclusive... Sim, e é uma cultura, assim, muito antiga, né, ancestral. Você poderia falar um pouco sobre a história do xamanismo. Então, quando a gente fala, e tem muitas as histórias, né? Assim, tem muitas, depende muito da crença, a forma, a origem do xamanismo. Por quê? Porque nós vamos ter alguns antropólogos que vão dizer que ele nasce nessas culturas bem tradicionais, então a gente vai ter isso entre os astecas, maias, incas, a gente vai ter lá entre os siberianos, que na verdade a gente começa lá muito antes, né, na Ásia, e com os povos vermelhos e amarelos, né, os asiáticos e os ameríndios, que na época, né, viviam no continente asiático, que depois, por conta das guerras, né, se separam, mas ali já tinha, essa prática já existia. Mas se a gente vai por uma outra linha, uma linha mais espiritualista ou esotérica, a gente vai chegar numa origem ainda anterior, porque, na verdade, os povos que mais dominam o xamanismo são aqueles que são os atlantes, né?
que já tinham esse conhecimento antes do continente desaparecer. Então, nós já temos lá esse conhecimento, que, na verdade, é um conhecimento que não foi gerado na Terra, ele veio trazido, então, por aqueles que vieram de outros orbes, de outros planetas. Então, tem uma linha, né, uma linha espiritualista que atribui a origem do xamanismo aos extraterrestres, né? Ou seja, seres de outros planetas que já tinham esse saber consolidado e que trouxeram. Porque é muito engraçado, Denise, porque as pessoas tendem, quando a gente fala do xamanismo, a gente fala desse contato bem visceral com a terra, com os elementos da natureza, né, com as plantas, né, de buscar o conhecimento todo no que a gente tem de mais natural, né, e isso parece ser muito, para algumas pessoas, e eu acho que quem tem uma mente muito curta, dá uma ideia de primitivo no sentido pejorativo, né, de que isso é muito primitivo, né, tocar tambor para poder levar a transe, imagina, achar que os animais se comunicam, pode achar isso muito primitivo, mas, na verdade, isso é de um conhecimento absurdo, quando a gente estuda toda a parte de manipulação energética, né, quem estuda esses fenômenos de uma maneira mais aprofundada, verifica que exige um conhecimento muito apurado, muito sensível, e que esse conhecimento já viria, portanto, já de seres muito mais evoluídos do que os seres da Terra, os filhos da Terra, né, os verdadeiros filhos da Terra que já se desenvolveram aqui. Então, que foram trazidos por civilizações muito mais evoluídas que tiveram um tempo que passaram aqui, né? E a gente sabe, né, que são nós temos várias informações sobre isso, né? De povos que estavam exilados do seu planeta, que vieram para a Terra, mas que já estavam no seu planeta num outro processo de evolução e que ficaram aqui muito mais por uma questão de moral e não de conhecimento, né? Mas trouxeram esse conhecimento, que é o que a gente fala das pirâmides, né, do Egito, de todos os povos aqui, os astecas, os maias, os incas, né, com aquela construção, toda a ideia de sociedade, de estrutura social que eles trouxeram, que já é muito evoluída, né, para o período. Nós acreditamos que o xamanismo também foi trazido por essas pessoas, por isso que é um conhecimento, não é primitivo, né? Ele é tão natural, né? Mas não é primitivo no sentido, ele é primordial, mas não primitivo, né? No sentido negativo ou pejorativo, né? Porque esse contato, saber encontrar no que o planeta tem, em todos os elementos do planeta, aquilo que nós necessitamos para estarmos em equilíbrio, em harmonia, para buscar cura, isso é muita sabedoria, né? Não é pouca coisa, né? Sim, com certeza. Porque eu percebo que tem muita gente que confunde primitivo com ignorante, né? Para mim, primitivo é algo que veio dos primórdios, que veio do início da civilização. Não significa ignorante, né? Ou pouco desenvolvido. Exatamente, as pessoas acham que aquilo é tão primitivo como brutal, como grotesco, né? Alguma coisa assim. E não é. Nesse sentido, no sentido, né, da essência da palavra mesmo, de que primordial, de que veio, né? Ele é bastante primitivo, ele está há muito tempo aqui, né? Que você vê que em todas as civilizações em que ele aparece, o xamanismo, nós estamos falando daqueles povos, né, tradicionais mesmo, ancestrais. E não é algo novo, né? Não tem novidade, não é algo de agora. Na verdade, o que agora tem que ser feito é um trabalho de preservação da tradição, né, das práticas, porque como tudo que é dessas culturas, né, dos indígenas, dos africanos, né, mesmo de parte da Ásia, é sempre tido como algo, né, o mundo ocidental torce o nariz porque é algo primitivo no sentido, né, pejorativo, né, no sentido de algo ignorante, é tido como, como é o nome daquilo quando a gente fala, essas crenças que são equivocadas, meu Deus, como é o nome?
Nossa, me fugiu a palavra, mas é tido como algo assim, né, que, olha, é um mito, a pessoa acredita, isso não tem fundamento, não acontece, e na verdade não é isso, né, o conhecimento, Sim. Na verdade, precisa ter muita maturidade para entender que tudo que nós precisamos está no planeta, porque o fluido vital é o mesmo, nós temos a mesma composição, tudo que nós precisamos de corpo e alma para estarmos bem nesse planeta, está nesse planeta, né? Então, ter essa sabedoria de entender e de saber dosar, trabalhar com esses elementos, isso é muito evoluído, né? É muito conhecimento acumulado. É. Eu vejo assim que é algo muito simples, mas que ao mesmo tempo é muito elevado, porque você precisa ser muito evoluído espiritualmente para você ter esse respeito pelo todo, para você considerar parte do todo e o todo parte de você. Não é qualquer Exato. um que tem essa consciência. E exatamente, e você falou que é muito simples, e você sabe, eu tenho um amigo espiritual que diz isso, né? Que nós complicamos muito, que tudo que é simples nós temos dificuldade. Aquilo que é simples não é necessariamente fácil, né? Aquelas práticas mais simples se tornam muito difíceis para a gente, né? Tem coisas que você fala, como é que eu resolvo? Resolve assim, mas esse resolver às vezes exige uma grandeza de caráter ou uma força de vontade, alguma, né? Que uma nobreza que às vezes a gente não tem. E você tocou no ponto, exatamente. O xamanismo é muito simples, porque é entender esse todo, respeitar, é uma prática de muito respeito e de busca constante de equilíbrio, harmonia, cura, né? Nessa sintonia com todo. O xamanismo trabalha para que nós estejamos sempre conectados, né? E entendendo que nós não somos um corpo ou uma mente e que a gente não pode separar o corpo da mente, a alma, né? Da matéria, que nós temos que estar conectados o tempo todo, porque nós somos isso, né? Esse conjunto, em conjunto com o todo, com a natureza como um todo, né? Com os animais, com a natureza. Essa conexão toda, se sentir conectado e encontrar nessa conexão as respostas para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos, é algo muito difícil para a nossa mente ocidental, né? Porque nós tivemos uma colonização ocidental, nós pensamos como o mundo ocidental. Para essa mente, é muito difícil. Nós separamos e vivemos basicamente a mente. Quando eu fiz a minha iniciação no xamanismo, eu me lembro que uma frase que o mestre xamã, né, ele dizia sempre, e é sempre assim, fica no seu coração. Fica no seu coração. É aquela ideia de que a sede da alma é o coração e não a mente, porque a mente nos ilude, né? A mente, ela é perigosa. E era o tempo todo eu falo o tempo todo nos rituais, né? Em alguns rituais que a gente estava praticando. É esse esforço de poder ficar no coração. E o que é ficar no coração? É de você estar com a consciência plena. E a consciência plena, você não consegue aqui pensando nas coisas, é você sentir, você se conectar, e aí você sentir parte do todo. Parece simples, parece fácil, né? É simples, mas assim, e parece fácil. Mas esse processo é dificílimo. E tem várias técnicas para fazer isso, né? Tem Castanheda mesmo, ele conta que num processo dele de iniciação, o mestre fez ele riscar um círculo em torno dele, muito pequeno, um círculo, né? E ele tinha que pensar somente no que estava, focar e pensar somente no que estava dentro do círculo. E que era ele não conseguia ficar pensando nele. E ele só conseguiu desviar a mente quando ele viu, entrou um inseto que passou no círculo, ele começou a pensar no inseto, enxergar o inseto, e aí ele conseguiu, né, se desligar do resto para poder entrar em conexão. Nós temos muita dificuldade em sair da mente, né? Porque a gente vê, sei que você gosta, você é praticante da meditação, mas olha a dificuldade que a gente tem com a meditação. Você começa a tentar, né, deixar a mente tranquila, aí você lembra, não paguei, não sei o quê, eu tenho que ligar para não sei quem, não respondi o e-mail, não sei o quê. Não é? A gente e você e Sim, é isso mesmo que eu ia falar. Porque essa dificuldade de você se conectar em você mesmo acho que a maior dificuldade de qualquer ser humano em qualquer tempo. Os mestres ascensionados falam isso o tempo todo. Exatamente. Os mestres orientais, quer dizer, pensemos nos orientais como eles passam a vida inteira treinando a meditação para
buscar uma iluminação, quer dizer, ele passou a vida inteira buscando. A dificuldade Porque que é disso. é difícil, exatamente, exatamente. É um outro tipo de, é um outro caminho também para o mesmo estado, né? No xamanismo é exatamente isso, é você se conectar, né? O processo, com todas as diferenças de prática, todas as práticas xamânicas levam um transe, né? E por que o transe? Exatamente que é para você poder deixar sair dessa mente, né? Desse corpo mental, para você chegar poder acessar os seus corpos superiores, o corpo emocional, para você poder chegar, você ter acesso a quem, dentro do xamanismo, né, a gente chama de, tem um guia, que pode ser um ancestral, né, um guia, um orientador, um mestre, chegar ao seu animal de poder, né, ou seja, você conseguir aprender com um animal, aquilo que ele tem para te ensinar, enxergar que eles têm o que ensinar, e cada um deles tem, porque cada animal simboliza alguma coisa, né? E com cada um desses animais a gente pode aprender, né? Um pouco de pureza, alegria, sabedoria, astúcia, né? Cada um tem alguma coisa para ensinar para a gente. Mas esse processo de transe, que ele é facilitado pelo tambor, pelo atabaque, né, depende da cultura, mas muito comum entre os povos indígenas, né, o tambor, também a maraca, que tem outras funções, mas também tem essa, né, de trazer, porque com o tambor, a batida, exatamente para poder ir provocando uma vibração, né, energética, porque o som faz isso, para ir te colocando numa determinada sintonia. Com a batida do tambor é possível, né, aumentar, diminuir a vibração e te levar, te conduzir, né, numa jornada aí, te facilitando o caminho. Então, o transe pode ser também pelas plantas professoras, né, algumas dessas plantas professoras são aquelas plantas que têm que facilitam esse desprendimento, né, a gente fala da ayahuasca, a jurema, o peiote, né? São várias as plantas que podem ajudar nesse processo, mas a ideia do transe é exatamente isso, você conseguir sair dessa mente que racional, que limita a gente, né? Que é muito, para poder acessar emoção, acessar. E outra coisa, falando nesse acessar, é interessante, né? Porque nesses processos de alteração de consciência, a ideia de tempo e espaço, ela é alterada também, né? Então você consegue acessar experiências no tempo, né? Seja passado ou futuro, presente, passado, futuro, e no espaço você consegue sair desse espaço, né? E visitar outros espaços. Então a experiência do transe, ela é muito forte, muito importante no processo xamânico. E daí também, Denise, uma outra coisa que eu acho importante, eu não sei porque eu tenho hoje, eu ouço muitas coisas, assim, eu sou sempre muito curiosa, né? Eu falo curiosa no sentido que aquilo eu achei interessante, eu quero aprender, aí eu vou atrás, eu quero ver quero ler se tem livro, vou procurar livro, quero fazer curso, quero me aprofundar. Mas assim, tem muita gente curiosa no pior sentido, né? A pessoa leu uma página sobre o assunto e já se sente, né, dominando o assunto e já vai levar as pessoas, querem conduzir. E aí eu tenho visto muitas coisas assim absurdas, e pessoas que não têm conhecimento, não têm a formação, e a gente sabe que para ser um xamã tem que, olha, muitos anos né, de prática, e tudo, as pessoas já começam a conduzir outras, e não se dão conta do quanto isso é sério. Porque acessar esses momentos, acessar os seus bloqueios, né, acessar vidas passadas, tudo isso é possível num processo de transe. Mas você precisa estar muito bem conduzido, porque olha a responsabilidade do xamã, não é? Então, a importância das pessoas entenderem que a prática é muito natural, que todo mundo pode praticar, mas tomar cuidado, saber que isso precisa ser bem conduzido, de que precisa ser bem tratado, porque não é todo mundo que consegue visitar tudo isso e voltar em equilíbrio, né? Precisa de alguém preparado para conduzir essa pessoa, né? Entendi, certo. Agora, você poderia falar um pouco a diferença básica do xamanismo nos diversos povos, os enfoques deles, tem alguma diferença? Você já estudou sobre isso? Não, na verdade, na minha formação, a minha formação mesmo, a minha iniciação, tudo eu fiz o xamanismo dos índios do norte, né, dos índios americanos.
é diferente dos índios da América Central, é diferente dos índios aqui, sobretudo na América do Sul. E muito diferente dos aborígenes na Austrália, bastante diferente na Sibéria. Eu conheço de teoria só, né, esses outros. A prática, a iniciação que eu fiz, ela é bem focada nos povos indígenas, e conheço um pouco mais também das práticas de cura dos povos africanos, um pouco, né? Mas, então eu não conheço de todos, para poder falar de todos. Tem um antropólogo britânico que ele fala de todos, ele conhece, ele fala de algumas práticas, inclusive, que tem na Índia, né? Ele fala de todos. Então, de ler, de pesquisar, a gente percebe, a gente conhece um pouco. Mas ele traz muito mais as pesquisas, o que a gente tem de livros, se você não vai visitar a cultura, aprender com ela, o que a gente percebe nos livros, na leitura, muito menos o que afasta, muito mais o que aproxima. Então, muito menos as diferenças e mais o que tem de semelhança. O que a gente pode dizer, basicamente, é que a religião muda, né? Então, o modo de compreensão da religião, né, que vai mudar, então, em alguns grupos, o processo de transe é para entrar em contato com deuses, com divindades, em outras culturas é para entrar com os ancestrais. Então, né, dependendo da cultura, quem conduz o processo de cura, quem traz as informações são as divindades. Né? Em outras culturas, quem traz são os ancestrais, aqueles que já viveram, né, e que estão no mundo dos espíritos. Sim. Na prática, é a mesma coisa, mas assim, então a cultura é que vai mudar, mas sempre trazendo, o que é importante é que é sempre trazendo, assim, você vê em algumas culturas, não se usa mais as plantas que são psicoativas, né, que são essas que eu citei. Em outras culturas não são tanto essas plantas, muito mais outros processos iniciáticos para levar ao transe. Por exemplo, nas culturas africanas, não só, mas lá é muito comum o processo iniciático não ser levar o indivíduo ao transe não por uma bebida, por uma planta, mas por uma situação, como, por exemplo, a pessoa passar uma noite sozinha na floresta no escuro. Então, a pessoa que está, né, passando por esse processo, ela vai ficar sozinha numa floresta, totalmente escuro, né, no lugar. Esse processo, né, o ter que conviver com o silêncio da floresta, ou com todo o barulho da floresta, né, porque não é silêncio, mas o estar sozinho leva a um estado, e por muito tempo, né, e leva a um estado de transe. Em algumas culturas, sempre o xamã passa por um processo e algumas práticas, os praticantes vão passar por algum processo de depuração, que exige o cuidado com os alimentos, ou um jejum, né, ou se abster de determinados alimentos. Mas existem alguns processos em que a pessoa fica dias sem comer, né, para poder entrar, se libertar do corpo e conseguir entrar num processo de alterado de consciência. Né? Alguns grupos japoneses, por exemplo, trabalham com a ideia ficam congelados, né, de ficar sem roupa na água fria, gelada, para poder exatamente sair desse processo do corpo, né, de consciência do corpo, e entrar num processo elevado de consciência espiritual. Então, as práticas são muitas, de acordo com a cultura. Então, isso vai diferenciar. Mas o que tem em comum é que todas buscando a cura pelos elementos da natureza, essa conexão, o estado alterado de consciência, né? Então a gente tem isso em comum, mas aí realmente em algumas culturas é muito mais um processo até doloroso, né? Aqui nos índios do Brasil, nós temos aqui na Amazonas, nós temos um processo que os adolescentes passam quando eles estão entrando, para entrar no mundo adulto, eles passam por um processo que eles têm que colocar a mão num formigueiro, tem uma formiga específica, que eu não me lembro o nome, que tem uma picada muito dolorida, além de venenosa, né? A gente sabe que quem é alérgico pode entrar em choque, um choque anafilático por conta disso, né? Mas eles têm que ficar com a mão lá e aguentar toda a picada, para poder provar que já é adulto, né? E como é que eles suportam isso? Porque é uma dor que, eventualmente, a gente não suportaria, desmaiaria, né? Porque a dor, chega um momento que a mente, para poder preservar o corpo, a mente apaga, né? E eles passam por esse processo, e é um processo de
morte para renascimento, né? Que é aguentando conscientemente esse processo. Nos índios do Peru, existe um tipo de iniciação que as pessoas fazem com uma bebida que é extremamente venenosa. E a pessoa toma o veneno e tem que suportar todo o mal-estar no corpo, porque ele causa muito, muito mal-estar, né? Dor e tudo mais. E por que esse processo? Exatamente para marcar uma ideia de morte para renascimento. Ninguém sai da mesma forma de uma experiência dessa, né? Porque é muito tempo, são muitas horas naquele processo de sofrimento em que você tem que, em dado momento, deixar o corpo, né? Porque abandonar o sofrimento, né? E se ligar em outro pensamento, né? Você realmente transcende do corpo, porque você não suporta a dor, que é para você, né? Como um rito de passagem. Então, a gente tem diferenças muito mais de método, né? É muito conhecido nos índios do norte, mesmo nos índios da América Central, a tenda, né? Aquela uma espécie de sauna, né? Que colocam as pedras, fogo nas pedras e vão jogando água para poder fazer o vapor. E esse processo, as pessoas ficam, né? Muitas horas lá dentro. E depois aquele calor, né? O vapor e tudo mais, as pessoas chega um momento em que elas não estão mais, né, na consciência física, né, e nesse estado é que ela consegue acessar as informações, né, os bloqueios, é que ela consegue acessar, às vezes, uma mensagem de um guia, de um ancestral, né, e ela sai transformada da experiência. É bonito, né? Bacana. É uma diversidade muito grande, né? Mas no fim tudo visa a mesma questão, né, Sônia? Exatamente, exatamente. Porque eu acredito que o conhecimento veio para todos numa mesma época e foi absorvido dentro da cultura de cada um, né? De cada grupo, Sim. E aí vem sendo passado oralmente, né? Porque são tradições orais. O triste disso é que, como as pessoas têm uma tendência a reduzir a importância, a trazer isso, enxergar só como uma parte. Quem tem a mente mais curta entende isso só como um folclore, um misticismo, né? E reduz a importância disso. E aí as novas gerações, às vezes, não vão tendo muita dificuldade em preservar esse conhecimento, né? E é uma pena, porque, como a gente já disse, né? É simples, porque é essa conexão, mas se nós já soubéssemos nos conectar, né? Se todos nós soubéssemos, o planeta seria outra coisa, né? A nossa vida seria outra, a gente não estaria passando. Com certeza, né? Com certeza. Então, essa prática, ela é simples, mas ela é muito elevada, né? E é o que você falou lá atrás, né? Como se todo mundo tivesse esse respeito pela natureza, esse respeito pelos animais, né? Esse respeito pela nossa casa. Isso, para alguns povos, e aí a gente fala de forma específica, né, dos índios, é tão antigo, né? Então todo mundo deve conhecer, acho que todo mundo já ouviu falar, mas é fácil também dar um Google aí e encontrar a carta que o mestre Seattle escreveu, né, quando o presidente americano queria comprar as terras dele, e ele respondeu sabendo que se ele não vendesse, que ele não queria vender, mas sabia também que os brancos, né, se iriam com armas, iam tomar de todo jeito, que eles iam perder a terra, mas assim, o que ele dizia, e a essência, né, da carta dele, da resposta dele, é que assim, é impossível você ser dono da terra, é impossível se apropriar da terra, porque a terra é que nos possui. Nós não somos donos da terra, a terra é que é dono da gente, porque nós somos parte disso. Ela é nossa casa, é nossa mãe, é ela que nos dá a comida, é ela que nos alimenta. Como é que nós podemos, né, ter a ilusão de que nós podemos nos apropriar da terra, né? Quer dizer, a terra é nossa casa, né? E a gente não é capaz de manter a nossa casa limpa, né? O ser humano não é capaz de manter a casa limpa, a casa arrumada, destrói tudo. A gente não conseguindo entender o planeta dessa forma, né? Porque se a gente traz para dentro de casa, a gente não chega em casa cuspindo no chão, jogando lixo no chão, quebrando, né? Os móveis, copos. A gente não faz isso com a casa, né? Material da gente. E a gente não consegue entender esse conceito de casa do planeta. Como é que a gente suja, destrói, né? Não respeita. Então, essa prática, eu acho que é muito linda, né? Muito bonita, exatamente por toda essa devoção, por todo esse respeito, e mais por essa concepção ampla, né, de que
tudo se conecta, de que tudo tem causa e efeito, tudo está, né, relacionado, e a gente pode visitar passado, presente, o passado, futuro, né, o tempo. Isso eu acho que é de uma grandeza, assim, muito grande, né? Grandeza grande, que coisa horrível, né? Mas, assim, muito importante. Não dá para ser de uma grandeza pequena. São leis universais que na verdade, há uma concepção sobre essas leis, e cada grupo, cada religião, cada grupo espiritualista, cada povo enxergou de uma forma diferente, Sim. né? De acordo com a sua capacidade de consciência naquele momento. Mas a lei é uma só para todos, né? Exatamente, exatamente. E é engraçado, né? Porque no mundo ocidental a gente passa, sobretudo no mundo ocidental, né? Mas hoje no mundo todo com a globalização, né? A vida se resume a trabalhar para ganhar dinheiro, para acumular, né? E a gente fica, então você acumula e você precisa de mais para manter, porque não basta acumular, você tem que conseguir manter, e aí você fica, então você trabalha para consumir o tempo todo, né? E isso empobrece tanto quem nós somos, né? Uma das respostas que se busca no xamanismo, e isso também eu acho que é muito bonito, é por que estamos aqui, né? A gente fala que tem, dependendo, na tradição norte-americana, né, dos índios americanos, nós falamos que tem 3, 4 caminhos, né, xamânicos. O caminho do visionário, o caminho do guerreiro, o caminho do curador, o caminho do mestre. Então, que na verdade você pode visitar, passar por todos esses caminhos. Alguns têm uma inclinação maior, né? Já veio para o caminho de mestre, né? Aquele que vai passar. Tem o visionário, que é aquele que vai trazer a informação, que vai abrir, né? Que consegue enxergar o que os outros ainda não enxergam. Tem o caminho do curador, é aquele que por onde ele passa ele vai curando as pessoas, ele cura, né? Com as palavras, né? Fazendo. Cada um tem. O caminho do guerreiro, aquele que abre caminhos mesmo, o guerreiro, né? Aquele que enfrenta, que assume as batalhas, né? Por tudo, pela justiça, pela igualdade, a gente passa por vários caminhos. A ideia dentro do xamanismo é que a gente também desenvolva um pouco deles, e que em dado momento da vida a gente esteja caminhando ali, né, na direção do mestre, mas também em outro momento a gente pode estar, né, caminhando na direção do curador e curando a nós mesmos, curando os outros, né? Mas uma coisa importante, ao passar por todos esses caminhos, é a gente entender o que a gente veio fazer aqui, né? Dar essa resposta, né? Porque a gente não veio aqui para acumular, não é isso não é a razão da vida, né? E ninguém aqui está dizendo que conforto não seja bom. Todo mundo gosta de conforto, a tecnologia é boa, mas está aí a serviço da gente, não é isso que a gente está dizendo. Mas esse não é o objetivo da vida, não pode ser só isso, né? E uma das funções do xamanismo é despertar. Até porque caixão não tem gaveta, né? Diz o ditado. Exatamente, não tem gaveta, não tem puxadinho, não tem prateleira, né? Exatamente. E a gente entendeu por que a gente veio aqui, o que a gente veio fazer, né? Qual é a maior lição que a gente tem que aprender, qual é a lição que a gente pode deixar. Nossa, isso é tão rico, né? Tão importante. Saber isso, e quanto mais cedo saber, isso muda a vida, né, Denise? Sim. E isso e assim, como que você poderia falar sobre o xamanismo na atualidade, né? As pessoas que não são das culturas, que estão buscando o xamanismo como estilo de vida, como filosofia de vida. Eu acho que, nossa, bem colocada essa pergunta, porque eu acho que assim é tão importante que seria muito legal que as pessoas se despertassem para isso. Por quê? Porque essa filosofia de vida de total sintonia, né, com o planeta, com a natureza, ela hoje é mais do que necessária, né, nesse momento que a gente está vivendo, a preservação ambiental, né, a preocupação com o planeta, no sentido ecológico, né, no sentido material, ela é essencial. Mas, além disso, né, os benefícios que o xamanismo pode trazer para a gente são enormes. Então, como é que você pode ser? Você não está numa tribo, não vive com um povo, né, tradicional. Então, como é que você pode buscar? Então, o conhecimento xamânico,
ele pode virar, não é uma prática religiosa, porque o xamanismo não é uma religião, né? Por isso, quando a gente fala de filosofia, ele sai, não é aquilo, eu acredito nisso, por isso eu rezo isso e pronto, né? É uma filosofia de vida, que também está de acordo com muitas religiões, né? Está de acordo com o cristianismo, está de acordo com a fraternidade branca, né? Que também é essa filosofia, não é, né? Não é só religião, é maior que isso, mas de acordo com com esses princípios religiosos. Não tem, o que eu quero dizer é que o fato de você ter uma religião que te faz feliz não te impede de buscar a prática xamânica, porque ela completa, né? Ela pode completar a sua religião, depende, lógico, da religião, talvez alguma não seja tenha tanta afinidade. Então, o que a gente pode buscar hoje? Você encontrar um grupo xamânico sério. Esse eu acho que é uma dificuldade, porque, como eu disse, eu tenho visto, ouvido, lido algumas coisas que eu falo, nossa, fico meio preocupada. Mas você encontrar um grupo xamânico, para quê? Né? Como é que você pode praticar? É você aprender a se conectar, né? Aprender a se conectar com o planeta, com você mesma, com a sua corpo-mente, aprender a se conectar com a natureza e aprender com os elementos da natureza, com as plantas, com os animais. E uma prática xamânica, né, num grupo xamânico, tem uma das... São muitas as práticas, né? Eu falei dessa sauna, né, que é um processo importante, tem várias práticas. Uma prática mais conhecida é famosa. Não é todo mundo conhece. Mas tem também a roda de cura, que alguns chamam de roda medicinal, né? Que é uma prática de jornada xamânica mesmo, né? Que o grupo se reúne, e aí tem que falar mais da prática, né? Precisaria de um pouco mais de tempo, mas assim, é sempre tomar cuidado com quem é o facilitador, quem é esse mestre que vai fazer, que vai conduzir, o espaço, se ele está preparado, porque toda vez que nós entramos num processo ritualístico, né, de acesso ao mundo espiritual, tem que estar tudo muito bem preparado, porque acessar o mundo espiritual não é difícil. O problema é acessar em que vibração, que faixa, quem, né? Porque o mundo espiritual tem muitas faixas, né? Então você precisa saber, daí a importância de saber quem é que está conduzindo, a formação, a seriedade, a dedicação, né, o respeito que ele tem pela prática. Mas você participar, por exemplo, de uma roda de cura, é você entrar num processo de autocura, né, de buscar sentido na sua vida, de buscar centramento, né, de você se fortalecer, centrar, de curar vícios, curar bloqueios, medos, que às vezes a gente traz né, e não sabe por que tem medo de altura, por que tem medo de alguma coisa, né? Às vezes, medo. Eu falava, dar um depoimento até. A minha irmã, eu tenho uma irmã, eu tenho duas, né? Mas uma delas, ela tirou logo que atingiu a maioridade, tirou a carta, tal, nenhum problema para dirigia bem, mas ela tinha um bloqueio, ela tinha um medo que ela não conseguia. Ela não conseguia explicar. Ela foi buscar uma terapeuta, né, psicólogo especializado em medo de direção, e ela dizia, a psicóloga falou para ela, não sei, você não tem nada, você dirige bem, você é tranquila, você não sei o quê. E ela não dirigia. Aí ela participou foram 3 sessões xamânicas, e ela desbloqueou, perdeu o medo, ela nem sabe como, sabe, tirou, né? Ela conseguiu acessar de alguma forma, né, alguma experiência. Deu um tilt ali. Ligou a coisa, né, que ela conseguiu. Então, assim, a gente consegue. Ligou os fios. Exatamente. E a gente consegue cura. É claro que não é uma vez. Você foi numa roda de cura e você fez uma sessão de terapia xamânica, você já vai. Não, isso, né, com um tempo. Algumas coisas pode ser uma, 2 rodas, algumas coisas vão levar tempo, porque é um processo de crescimento, de aperfeiçoamento. A gente não é o que a gente é hoje, a gente não foi feito em uma encarnação, né? Os nossos bloqueios, nossos medos, aquilo tudo que a gente adquiriu, né? São de muitos séculos aí, imagine, mas o praticar o xamanismo é praticar essa conexão com o mundo espiritual, essa conexão com a natureza, esse buscar aprender essa ética, né? Eu acho que é uma ética mesmo de vida, de convivência no planeta, e buscar e acessar
esses instrumentos de cura, por meio das ervas, por meio do contato com os espíritos, por meio dos animais, por meio dos locais sagrados, né, dos banhos, tem muitas coisas, né, o uso das pedras, tem várias formas, né. Então, hoje tem muitos, assim, alguns cursos que falam, inclusive, do xamã urbano, né, porque a gente não vive na natureza, tudo, mas a gente pode tentar buscar um tipo de vida. Então, adotar o xamanismo é buscar um tipo de vida em sintonia com a natureza, em sintonia com você, com os seus corpos todos, né? Não só com o seu corpo físico, mas os seus corpos espirituais, seus corpos sutis, né? E assim ir acessando, né, outras esferas e aprendendo e se harmonizando, né, com o tempo. Respondi, era essa? Consegui trazer Sim. uma resposta? Okay. Com certeza. E é assim, eu penso que algumas pessoas são xamãs e nem sabem, né? Elas são de nascença. Elas nascem com esse dom, com esses princípios dentro delas. Talvez por terem sido em alguma Já vivido, reencarnação, né? talvez. Sim, mas eu vejo Exata. muita gente assim, você vê senhorinhas que cuidam das plantinhas e às vezes benzem e estão sempre com um matinho, um chazinho, alguma coisa, quer dizer, ela nunca praticou nada, mas ela é uma xamã ali. Você não tem como negar isso, né? Olha, e veja, né? Se todo mundo tivesse, a gente tem esse preconceito, tudo que é de índio. Você quer ver uma expressão mais preconceituosa, né? Tudo a gente vai num lugar que fazer alguma coisa que deu errado, que é ruim, né? Fala, programa de índio. Olha, que o preconceito. Quando, para mim, programa de índio é isso. Aí você passar uma tarde na floresta e tomar banho de cachoeira e tal, você fala, fiz programa de índio. Aí faz sentido, né? Mas a gente tende a relacionar tudo que é indígena ao que é aquilo, né? Ignorante, selvagem, né? Chamado selvagem. Tudo que é da cultura negra, é primitivo, é selvagem, né? Quando nós temos lá, né? A humanidade nasceu na África, então a gente tem coisas muito antigas, ancestrais lá, de conhecimento, sim, né? E as pessoas não respeitam. E tem muita coisa, na Umbanda tem muito do xamanismo, não só pelo que foi trazido pelos índios, mas também pelos curadores, aí nas expressões, né, mais africanas, mas tem uma expressão que também ficou pejorativa, ligado a um grupo, né, não sei se dá para chamar de religião ou enfim, não me cabe avaliar isso, mas a gente fala da quimbanda como uma religião. Mas existe uma expressão africana que é do quimbandeiro. Quimbandeiro era o curador daquela região. Você vai estar num grupo em que você não tem, você vai para o Einstein, né? Sei lá, não tem Einstein, né? Para o hospital, não tem coisa. Você vai buscar quem? O curandeiro. E que tem esse conhecimento. É um xamã africano que tem e que sabe a reza certa, né? Que sabe a erva certa, a forma de usar a erva, né? O banho certo, o chá certo, né? E aí a gente acha isso tudo muito primitivo. Quer dizer, a gente acha que que certos venenos, certas drogas que a gente toma, né? Que tudo bem tomar e com todo o estrago que faz no organismo, isso é evolução. E de repente usar uma erva que tem um poder ali, que pode, isso não é evolução, é primitivo. Como, gente? Você usar o princípio ativo que está ali na erva, que pode curar. O meu médico homeopata, ele fala uma coisa e eu sempre repito, né? Ele fala, tudo que pode curar pode matar, né? Então, o que depende da dose, né? E na natureza a gente tem um monte a gente sabe de muitas ervas aí que curam e que matam. Você fala, erva não faz nada. Erva não faz nada. Eu falo sempre isso. Eu aprendi porque, na verdade, eu aprendi com a minha avó a usar a fitoterapia desde criança, né? Minha avó era xamã, assim, até o último fio de cabelo, sem ser, né? Sem ela saber, mas ela sempre falou que era, né? Mas, assim, eu fiz um curso de naturopatia e o professor de fitoterapia, ele sempre falava isso, e ele usava um exemplo de algo que é muito simples, que nós usamos no dia a dia, que é o alface. O alface, ele tem propriedades
sedativas e calmantes, né? Ele induz, inclusive, ao sono. Ao sono. E uma das alunas dele, em certo momento, estava com insônia e ela achou por bem fazer um extrato de alface, achando que ia resolver o problema dela. E ela pegou 3 pés de alface, picou, pôs numa panela e reduziu aquela 3 litros de água em um copo e tomou. Conclusão, a mulher entrou em coma e ficou 3 dias na UTI em coma, por causa do pé Nossa, de alface. do alface, né? O alface, né? Alface. Você fala que não é nada, alface, exatamente. Então, sabe, conhecer essas ervas e a dose certa, porque eles, né, o xamã Exato. conhece, isso é muito conhecimento, né? E eu acho que a gente deveria caminhar, né, a partir de, a gente já faz tempo, né? Mas eu acho que diante do que a gente está vivendo, a gente deveria buscar um caminho mais natural, né? Que para alguns parece regredir, né? Mas na verdade é evolução, é a gente entender. Às vezes a gente precisa ir de um extremo ao outro para poder encontrar o equilíbrio, né? E de repente aí o progresso está em a gente dar uns passos atrás e voltar para uma vida mais natural. É isso basicamente que Exatamente. hoje para quem está fora, não é de nenhuma parte desses povos, né? Eu tenho ascendência indígena e ascendência africana muito próxima, né? Dos meus, então é bisavó, né? E tanto por parte de mãe como de pai, é tudo a mistura, né? Tem o português lá europeu, mas assim tem o africano e o indígena. Então, para mim, é uma coisa assim parece mesmo de resgate de alma, né? De você, de estar falando daquilo que você sabe, né? Mesmo nessa existência não tendo vivido, mas eu acho que isso cabe para toda a vida de todo mundo, porque é um caminho, né? Não significa abrir mão da tecnologia. A gente tem hoje, olha que legal, a gente podendo falar para tantas pessoas e, né? Eu estou em casa, você também, num período de pandemia, a gente não precisa se expor e consegue atingir. Então, não é abrir mão da tecnologia, mas a tecnologia não pode ser estar contra a gente, né? A gente tem que usar em favor da gente, usar a tecnologia naquilo que Exato. pode nos favorecer, sem que a gente perca a essência da gente, né? E sem que a tecnologia, sem permitir que a tecnologia destrua aquilo que a gente tem de mais rico, que é o planeta. E que tudo, nós somos feitos, né? A energia é a mesma, a matéria energética é a mesma, né? De tudo que está no planeta. Se a gente entende isso, puxa, e que a gente está dividindo casa com os animais, que eles estão aqui não é para nos servir, eles estão aqui no processo de evolução deles também. Eles estão para nos servir, assim como nós estamos para servi-los, né? Porque eles são irmãos, em A experiência gente na também para jornada. aprender com eles, né? Exatamente, irmãos de jornada, né? Esse respeito, né? De que estamos todos numa jornada evolutiva e, na medida do possível, devemos nos ajudar, né? Isso eu acho que é muito bonito do xamanismo. Sim, eu queria só fazer uma colocação. Você estava falando da história do xamanismo, a vertente que pensa na parte de Atlântida. Eu lembrei dos ensinamentos de Ramatiz, que ele fala muito disso, né? De que Exatamente. os índios vieram na América do Sul, os primeiros índios vieram para a América do Sul, são resquícios dos Atlantes, antes que a Exatamente. Atlântida fundasse, né? E depois acabou Exatamente. se espalhando. É, Então, eles trouxeram exatamente. esse conhecimento, né? Exatamente. O próprio Ramatiz teve uma existência como índio, um caboclo atlante, né? Ele se apresenta como caboclo atlante e na Atlântida. E exatamente, são esses que tinham conhecimento, né? E que trouxeram, né? Quando o continente afundou, e eles trouxeram. É claro que aí vem no processo de reencarnação, algumas outras pessoas, né, fazendo parte, que já não vieram, não tem exatamente a mesma origem, mas o conhecimento estava ali. Sim. Daí o que a gente vê que os índios fizeram, a civilização que eles construíram aqui, muito superior, né, os índios que chegaram aqui primeiro, né, que você fala, gente, como é que eles eram capazes de fazer isso, de onde trouxeram esse conhecimento? É conhecimento já trazido de muitas, né, de muitos séculos aí, de existência de outros orbes. E você sabe que o Ramatiz, você mencionou o Ramatiz, ele fala disso, e ele fala também que tanto o xamanismo como a própria Umbanda têm a mesma origem, né? A Umbanda teria nascido
na Atlântida exatamente como uma forma de combater, né, a magia negativa que era praticada, precisava também de um processo de manipulação energética, né, capaz de produzir magia para poder combater. Então também tem, tudo nasce ali. Ali a gente vê que tinha uma coisa, né, tinha uma força, um conhecimento muito grande ali, né, naquele continente. A gente pode marcar uma live para falar desse assunto, que é um assunto bem interessante. E também sobre os sumérios que estiveram na América do Sul e tinham amplo contato com os índios tupi-guaranis. Não sei se você conhece essas histórias. A gente poderia marcar um dia uma live sobre isso, porque é bem interessante esse assunto, eu gosto bastante. Que legal. A gente fala e o assunto é bom, o tempo passa, a gente não vê, né? Já foi 1 hora de live. E para terminar, para a gente não se estender muito, eu queria que você falasse sobre os principais ensinamentos que o xamanismo traz para a humanidade. Sim, eu acho, Denise, que eu vou acabar repetindo o que eu disse, porque o que eu avalio como ensinamento do xamanismo, acho que eu já acabei falando, que é primeiro, esse respeito, essa ética com o planeta e com todo ser vivo, né? Porque é uma ética com tudo que tem vida. E para a cultura xamânica, né, a pedra tem vida, né, a água tem vida, né, o sol tem vida. Então, assim, nas práticas xamânicas, há um processo de reverência a todos os seres vivos, e tudo é vivo no planeta. Então, há uma reverência ao sol, uma reverência à água, uma reverência à pedra. Tem uma... Deixa eu ver se eu não lembro agora qual é a região. Tem uma história que é verdade, né, fato. Tem uma região, onde é que é isso? Eu fico devendo, depois eu mando, que tem que é considerado um local sagrado para um grupo xamânico. De onde é, gente? Puxa, não importa agora onde é o lugar, dentro do que eu quero dizer. E que tem uma rocha muito grande, é uma formação rochosa muito bonita, muito grande, e que um grupo, né, um povo, entende ali como um local sagrado. Dentro do xamanismo, a gente tem vários locais sagrados, né, que pode ser desde, para a cultura xamânica, desde a casa onde você mora, tudo ali é um local sagrado, né, a sua tribo, mas assim, existem na natureza alguns lugares sagrados, e quanto mais elementos você tiver, né, de ter água, tudo mais sagrado ele é. E lá, nesse local, um local considerado sagrado, visitado pelos xamãs, utilizado em alguns rituais, essa rocha, essa formação rochosa, de tão bonita, os turistas começaram a ir tirar um pedaço, levar para casa. Sabe aquilo de recordação, achar que é um souvenir? E para o grupo, para o povo xamânico, né, assim, aquilo é uma ofensa, porque você está tirando, levando, né, porque você não destrói a natureza. Então, por exemplo, o xamanismo não faz muito sentido você ficar cortando flor para levar para casa, porque você vai matar a flor. Se você gosta, você acha a flor bonita, você vai deixar no pé, né? A gente tem essa ética, esse respeito. E o que aconteceu? As pessoas começaram a registrar históricos, né, de levar um pedaço da rocha para casa e começar a apresentar uma série de problemas, de ter, né, azar, uma sorte mesmo, as coisas acontecendo, das pessoas irem depois para o local para devolver, né, porque se sentiram né, preocupadas, com medo, uma forma de devolver a pedra, porque entenderam que aquilo foi desrespeitoso. Então, é essa ética mesmo, de respeitar a natureza como ela está, e todo ser vivo, de não matar a formiga, de não matar o animal que sou. Isso eu acho que é a primeira lição. A segunda lição é a ideia de que nós somos muito pequenos. Né? Eu acho que o xamanismo faz a gente entender o tamanho da gente. Né? Que a gente se acha muito, né? Às vezes o ser humano tem uma tendência a se achar superior. E dentro da ética xamânica, nós somos só mais um. Né? Nós não somos superiores que os demais seres vivos, nós não somos o recheio da bolacha, né? A última bolacha do pacote, nós não somos, né? Nós somos parte do todo, e a nossa importância está nessa união, né? Distanciado disso, nós não somos nada. E aí a gente pensa, né? Nós somos tanta coisa, a gente precisa de tudo tão primordial, a gente precisa do ar para respirar, a gente precisa comer, a gente precisa, né? A gente
não é superior, a gente está aqui como os outros animais, com algumas diferenças. Então, acho que colocar a gente no lugar da gente, eu acho que isso é uma lição muito importante do xamanismo também, né, para a gente não se sentir demais. Outra lição importante já que a gente é parte de tudo isso, que tudo que a gente precisa para crescer, para ser feliz, também está aqui, está na natureza. Porque a gente tem uma tendência a se perder, buscar e buscar e buscar, e quando, na verdade, o que a gente precisa está muito mais perto da gente, está muito mais à mão, ao alcance, e a gente só precisa ter os olhos de ver, né? A gente precisa enxergar. Então, eu acho, resumindo, Denise, que o xamanismo, ele tem, o que mais ele nos ensina isso, é ética e humildade, sabe? Colocar a gente, uma ideia de centramento, de ponderação, de colocar a gente em contato com tudo. Não sei se respondi, mas é como eu enxergo. Sim, respondeu, sim. E assim, é o que eu volto a dizer, uma coisa simples, mas muito elevada ao mesmo tempo. Sim. Porque não é qualquer um que consegue. Não, Haja não é. visto que Jesus veio há 2000 anos ensinar o amor incondicional e E a poucas gente... pessoas aprenderam a lição. Exatamente. Não tem nada do evangelho que seja complicado, e tudo do evangelho é difícil. Começa por a gente dizer, perdoa seu inimigo, né? Ama o seu inimigo. Gente, olha que difícil, né? Perdoa 7 vezes, né? 70 vezes 7. Meu Deus do céu, né? Perdoar não é fácil, ainda mais aquele, né, que erra constantemente, a gente perdoar. Então, tudo é simples. Você quer ser feliz? Ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Puxa, a gente não consegue se amar, imagine amar o próximo. Dureza, né? Que dirá amar a formiga, barato, seja lá o que for, né? Exatamente. Barata é uma forçação de barra, né? Mas, enfim, até a barata a gente precisa aprender e entender que ela tem uma função e ela, né, ela cumpre o papel dela. Eu não digo falar amar para você trazer para sua casa, ser um pet, mas respeitar, né? Claro. Vivo. Sem dúvida. É isso que eu acho que essa lição. Para você poder ser capaz de amar e reconhecer, assim, você tem que ter uma humildade, né? Você tem que se olhar com os olhos muito, assim, muito abertos, né? De se enxergar o que você tem, as suas sombras, né? E aprender a conviver com elas, tudo. E isso tudo é um processo dentro do processo xamânico, né? Quando você entra numa caminhada, numa jornada xamânica, é uma das coisas que a gente precisa. Aprender a amar, a enxergar, a amar, a respeitar a sombra, porque senão a gente não sai dela, né? A gente acolher a sombra, trabalhar a criança interior que a gente traz ainda, né, que às vezes está ali assustado, está mimada, está ali, né, presa, a gente precisa cuidar disso. Tudo isso é possível dentro do xamanismo, e é isso que eu acho por isso que eu acho que ele não pode ser enxergado, reduzido a uma crença religiosa, a gente precisa aprender a enxergá-lo mesmo como filosofia de vida. E se a gente abraça essa filosofia, eu acho que o processo de crescimento, né, de evolução espiritual, ele fica bem mais fácil. Sim, com toda certeza. Eu tenho plena certeza disso. E assim, só você buscando o simples em si, né, que você vai conseguir entender Deus dentro de você e dentro de todos, né? Ou Deus, ou Criador, como queira chamar, cada um chamando de um modo diferente, mas basicamente é isso. Normalmente nas tradições xamânicas, né, costuma chamar de grande espírito. Tem uma frase, essa frase é atribuída a um índio também, não tem nome, mas é atribuído a um índio, né, que teria dito numa conversa com um homem branco, né, com um não índio, que ele não conseguia entender muito o branco quando ele queria rezar, quando ele queria entrar em contato com Deus, né, com o grande espírito. Ele falava, porque o branco, quando ele quer entrar em contato com o grande espírito, ele entra dentro de uma casa, né, a igreja, se ajoelha e olha para o chão. Ele fala, quando queremos falar com o grande espírito, entendendo que ele está em tudo, a gente vai, de preferência na montanha mais alta, né, e olha para cima, olha para tudo, porque ele está em todo lugar.
Quando você se fecha dentro de um local, de uma construção, né, e abaixa a cabeça, né, você fala, você não é a melhor forma de entrar em contato com o grande espírito, porque ele está em tudo. Então você vai para a natureza. Então você vai para um lugar de natureza, né, olha para o sol, para o céu, para essa ideia, essa concepção de que Deus está em tudo, né, e está em você também, como você é parte desse tudo, né? Exatamente. Bonito, não é? Sim, é o princípio taoísta também, né? Assim, apesar de não ter muita relação, eu vejo que o xamanismo tem, ao mesmo tempo, muita relação com o taoísmo, com seus ensinamentos, com seus princípios. Não digo de questão de rituais, tal, mas de conhecimentos puros, Filosófico, né? básicos, Até né? a filosofia, Sim, exatamente. sim. É isso. Ah, legal, Solange. Adorei, viu? Ah, que Adorei bom. a sua palestra de hoje, a sua aula sobre xamanismo, muito interessante. Vamos marcar Ah, outra, com certeza. que legal. Eu Foi um prazer. fiquei meio preocupada. Eu falei, será que eu vou conseguir trazer alguma coisa ou não, né? Se vai ficar muito chato. Ai, que bom que você gostou. Feliz. Espero que as Não, pessoas que ficou estão assistindo excelente. também É, tenham sim, quem aproveitado. está assistindo. E depois também, como a live ficar salva, as pessoas vão assistindo ao longo da noite, ou até amanhã, o pessoal fica assistindo aí a Semana, live. né? Ah, que bom, que bom. É. Eu, mais uma Então, vez, agradeço o convite. eu que agradeço por você ter disposto seu tempo aqui, por ter trazido um pouco do seu conhecimento. Agradeço a quem esteve aqui hoje conosco, quem for assistir depois, que vocês tenham uma ótima semana, que a luz divina abençoe todos, abençoe você, sua família. E domingo que vem estaremos aqui com mais uma live. Obrigada, Solange. Obrigada a você, Denise, obrigada a todo mundo que está assistindo, que vai assistir. Espero ter trazido pelo menos uma pontinha, assim, ter despertado a curiosidade para que possam, né, querer saber mais, porque é uma filosofia de vida muito bonita, vale muito a pena conhecer. Sim, sim, com certeza. Então tá, vamos lá. Boa tarde a todos.